Paz e amor não vai ser, porque assim, nós reforçamos esse discurso. O Brasil precisa de uma guerra. E o Brasil precisa de uma guerra, tanto no sentido figurado, como literalmente, e aí a gente entra mais uma vez no tema que a gente já discutiu, de retomada de território. Mas não dá para ter um discurso leve, conciliador, de promoção de diálogo, num país que é tão profundamente miserável por ser refém de gente tão canalha. Não dá. Não dá porque qualquer discurso razoável vai ser para ter uma pequena melhora. Eu, pessoalmente, não me satisfaço com uma pequena melhora. Eu não quero ficar no Brasil para ter uma pequena melhora. Sim. Eu tenho uma irmã que mora no Japão, uma irmã que mora nos Estados Unidos, sobrou uma aqui ainda no Brasil. A que mora nos Estados Unidos, inclusive, vive falando que eu sou otário, que eu deveria ir para fora, ganhar mais, trabalhar menos. Mas eu não consigo ficar em outro país. Eu não consigo. Assim, realmente não quero vender aqui um patriotismo falso de discurso político, demagogo, bobo. Eu realmente fico 3 semanas fora, eu já me sinto incomodado. Já fico assim, não é aqui o meu lugar. Eu também, cara. Não é a língua que eu falo, não é a comida que eu gosto, não estão os meus amigos, não tá a minha família. Eu já falo, puta, sabe, me sinto quase que como um invasor já fora. Falo assim, não é aqui o meu lugar é o Brasil. Então, eu quero, e eu acho que esse é um sentimento muito compartilhado. Eu sou zillennial, né? Eu tô na fronteira entre millennial e geração Z. E acho que tanto millennial como geração Z quer mudanças radicais. E para ter mudanças radicais, precisamos ter discursos e práticas radicais, heterodoxas, né? Falei para você de decretação de estado de defesa, né? Ninguém mais vai falar sobre isso, a gente fala e é preciso falar sobre isso. Sobre nova Constituição. Eu tenho certeza absoluta que a minha geração vai viver uma Assembleia Nacional Constituinte. Você olha para a história do Brasil, nenhuma Constituição dura, ainda mais a de 88, que é natimorta. E a mais longeva de todas e que pouquíssimo do que está escrito existe, né? Tem um debate agora sobre colocar escala 6:1 na Constituição, como se isso fosse resolver alguma coisa. E eu não sou a favor que a pessoa trabalhe 6 dias ou 7 dias na semana. Eu só estou dizendo que não adianta nada colocar na Constituição. Se adiantasse, eu tinha educação hoje, eu tinha saúde, não precisava ter plano de saúde privado, eu tinha segurança, eu tinha lazer, eu tinha habitação, eu tinha emprego. Tudo isso tá lá, que é nosso direito na Constituição. Se eu não crio as condições materiais disso existir, isso não vale de nada, né? Então, e é um outro ponto. Colocar na Constituição é só dar poderes para o Supremo. No mundo desenvolvido, lei trabalhista, tributária, tá tudo em legislação infraconstitucional. Quanto mais coisa a gente coloca na Constituição, mais a gente dá poder para a corte que controla a Constituição, que é o Supremo. Então, assim, a gente precisa rasgar a Constituição toda. A gente precisa ter uma declaração de guerra ao crime organizado. A gente precisa ter um projeto de longo prazo de destruição do centrão, de destruição da prática do deputado que se elege nas cidades mais pobres e nas menores cidades, com compra de voto por emenda parlamentar, inaugurando obra com o prefeito. País sério, não tem deputado. Os Estados Unidos, sabe como chama emenda parlamentar, o orçamento? Não. Barril de porco. Porque é um deputado tão pequeno, tão mesquinho, que tem esse tipo de prática que ele não é levado a sério no debate. O cara que não tem um debate de posição ideológico, não, eu sou do Partido Republicano e eu sou do Tea Party. Eu defendo a ala mais libertária aqui do ponto de vista econômico. Aí beleza, você tem o seu posicionamento, né? Eu sou da área do Bernie Sanders, aqui mais socialista, da Alexandria Ocasio-Cortez, da área mais socialista aqui do Partido Democrata. Beleza, você é um cara que tem um posicionamento, você tem levado a sério. Agora, você vive de fazer obrinha no seu reduto eleitoral, filho, sabe que não é deputado que é pra fazer isso. Que você lembra de uma cena que tá no YouTube do general Heleno, então, conversando com deputados da época não era do PL ainda, do PSL, né? Ó, daqui a um mês metade vai virar tchutchuca de centrão, né? E o general Heleno estava certo. O PL virou a própria definição de centrão. Mas, e aí? E o Renan? Qual é a certeza que eu vou ter que omissão? Porque a taxa de renovação do Congresso Nacional é baixíssima. Das Assembleias Legislativas também. Então, no mundo real, o Renan vai governar. No mundo real, o Renan, se ele for presidente, ele vai estar lá com 70% dessa turma, não é isso? Eu digo até mais, né? Mais? A renovação que se fala é falsa. Porque quando um deputado do Centrão lança o filho ganha, ele sai.
é renovação. Ou então é filha do prefeito. Isso é considerado renovação. Correto. Agora, nós temos, por isso que eu digo, projetos de longo prazo de destruição do Centrão. Agora, a grande questão no curto prazo de governabilidade é, diferente do que aconteceu no governo Bolsonaro, você não deixa o Centrão assumir o governo. Você não é usado por ele. Você usa ele para implementar a sua agenda, para implementar suas propostas. Veja, eu não tenho nada para oferecer para os meus colegas deputados. Não tenho emenda, não tenho cargo. E eu consegui aprovar um projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação sendo uma bancada de uma pessoa só. É um assunto bem simpático a todo mundo, né? Então, o primeiro ponto é, na agenda de segurança, não precisa de 1 centavo de emenda parlamentar para aprovar. Porque primeiro que se a gente sair da urna, a gente vai sair com esse discurso forte, com a população com a expectativa de que esse discurso seja cumprido e fazendo força e pressão para que esse discurso seja cumprido. A gente venceu as eleições, a nossa tese foi majoritária e a população está nesse espírito. Na agenda de segurança, o deputado vai votar para falar que votou e compartilhar da popularidade do governo por implementar aquela medida. Então já na nossa principal pauta, né, já entra isso. Eu vou falar aqui uma coisa para você, que eu acho que eu nunca falei publicamente. No governo Bolsonaro, teve a votação da reforma da Previdência. Sim. Né? E aí, um deputado falou assim pra mim, Kim, o governo tá aí falando que pra você indicar 5 milhões, que você vai votar a favor da reforma, né? Aí eu falei, mas peraí, mas eu vou votar de qualquer jeito, porra. Eu defendo isso aí desde quando eu não era deputado no governo Temer, quando o próprio presidente Bolsonaro era contra. Aí ele, pra você ver como o governo é burro, foi o que ele me respondeu. Então assim, o primeiro ponto é o nível de amadorismo da articulação política, mesmo naquela mais rasa de compra por emenda parlamentar, por parte do governo Bolsonaro. E depois dele ter aceitado se fazer de refém, a partir do momento em que ele precisou do Toffoli e do Congresso para paralisar as investigações de rachadinha contra o Flávio. Esse é o ponto de virada, quando ele não consegue mais ter agenda própria e passa a ser pautado pelo Centrão. Porque até o momento em que ele não estava sendo pautado pelo Centrão, teve reforma da Previdência. Desidratada, com baixíssima habilidade por parte do Paulo Guedes, do Onyx Lorenzoni, sim, mas teve. Depois não teve privatização, não teve tributária, não teve administrativa, porque o governo passou a ser refém do Centrão, porque o Centrão tinha uma faca no pescoço em relação àquele governo. Nada disso é culpa da Covid, nada disso é culpa do ambiente de Covid, nada disso. Não, tanto que, isso 2019 ainda, Paulo Guedes falou, vou mandar a tributária semana que vem. Demorou 3, 4 meses até ter Covid, quando ele falou semana que vem. E depois veio 21 e 22. O governo mandou administrativa, por exemplo, não foi nenhum impeditivo à pandemia, só que mandou administrativa sem membro de poder. Então, peraí, você quer reformar o funcionalismo público, você quer que como é que você quer que eu defenda pro professor, pro enfermeiro da rede pública, que vai ter reforma administrativa para ele, e não vai ter para mim que eu sou deputado? Eu apresentei uma emenda para fazer isso, para colocar, mas o desastre, a covardia, a falta de habilidade, a incompetência é tamanha e o rabo preso que se tornou refém. E outro ponto, a gente defende no mundo ideal acabar com a emenda parlamentar. Mas como é que a gente usa o Centrão, que está pouco preocupado com conta pública, com equilíbrio fiscal, mas para defender os seus próprios interesses, ao mesmo tempo que defende o interesse do país? A gente propõe, eu apresentei uma PEC de reforma de equilíbrio fiscal do orçamento de maneira geral, que promove ali uma economia em 10 anos de 3 trilhões e 300 bilhões de reais, seria a maior reforma fiscal, o maior programa de infraestrutura, de segurança pública, de qualificação de emprego e renda que a gente teria na história do país. E um elemento dele é tratar sobre orçamento, mas da perspectiva do incentivo político. Hoje, quanto mais o governo arrecada, mais os deputados têm emenda para passar para os seus municípios e inaugurar a obra. Ou seja, como a emenda ela é uma porcentagem da receita, qual que é o incentivo para o Congresso? Vamos arrecadar mais, vamos ter mais imposto ou vamos aumentar a inflação, que a arrecadação também aumenta. A gente vai mudar essa lógica. A emenda vai ser uma parcela do orçamento discricionário. Hoje, o orçamento discricionário é aquele que o presidente da República pode escolher para onde vai. Sim. Hoje ele é de 6%. Então, cada R$100 que o brasileiro paga de imposto, o governo tem o poder de decidir sobre 6.
Isso é uma bizarrice do nosso Pô, orçamento. cara, Isso é. pelo amor de E em Deus. breve vai ser -2, -1, porque o obrigatório vai ultrapassar o discricionário. Que A gente vai isso? entrar num colapso. É o shutdown que os Estados Unidos vivem quando não tem acordo no orçamento, Sim. que o presidente da República não pode comprar comida Não pode pagar os militares. pra Casa Branca, É, né? já vi, Tanto já. que uma vez o Trump recebeu a galera lá, comprou McDonald's pra eles num cenário de shutdown. Mas no caso dos Estados Unidos, é porque a lei diz que quando não tem acordo, é pra forçar a ter acordo. Sim. No Brasil, não. A gente vai entrar por uma necessidade material, orçamentária, né? Então, o que que a gente faz? A emenda passa a ser uma parcela desse gasto livre. Qual que é o incentivo, então, do Congresso? Cortar a despesa obrigatória. Porque quanto mais despesa obrigatória ele cortar, maior vai ser o espaço da discricionária que ele vai transformar em emenda. Então, eu estou usando o incentivo dele, porque o deputado não está preocupado de onde vai vir o dinheiro. Ah, vai aumentar imposto, vai fazer dívida, vai aumentar a inflação, vai aumentar o juro, não interessa. Eu quero inaugurar a obra com o meu prefeito, que é o que garante minha eleição, né? Então, que esse dinheiro saia de uma parcela de orçamento discricionário que vai fazer o deputado cortar o obrigatório. Aí, automaticamente, ele vira um aliado de um governo para cortar gasto e aumentar investimento. Sim. Então, assim, trabalhar com habilidade política, inteligência, com opinião pública, com comunicação, que, assim, eu te garanto, se o Renan Santos assumir ali o Palácio do Planalto, nós vamos trabalhar a comunicação e a opinião pública como nenhum outro presidente já soube trabalhar, né? Então, com uma nova cabeça de uma nova geração que vai saber utilizar a opinião pública para pressionar o parlamento ladeira acima, né? Sim. E eu te dou exemplo, só para fechar, sei que minha resposta tá longa já. Não, mas eu gostei disso aí, que eu já tô pensando aqui se isso encontra eco na esquerda, cara. Alguém da esquerda pode... Porque tem gente da esquerda que critica muito as emendas, né? Sim. E isso tem eco em alguém da esquerda? Cara, eu acho que pode ter votos ali no PSB, no PDT. Tá. O PT não, porque o PT, as medidas que ele defende quando é governo, ele não defende quando é oposição, né? Tá certo. Então, Pois tanto que agora, quando é governo, alguns aumentos de despesa obrigatória que eles defendiam no governo Bolsonaro passaram a não defender mais. Não, eu quero que o Lula indique esse orçamento. Mas, enfim. Que eu tava falando mesmo? De dois elementos que eu A ia colocar? comunicação do Renan Santos no Planalto. Dois exemplos de opinião pública empurrando o parlamento ladeira acima. Como é que eu consigo aprovar coisas sendo um voto só? Como é que eu consigo fazer coisas andar sendo um voto só? Um dos instrumentos é trabalhar a opinião pública. Eu só consegui, para você apresentar uma proposta de emenda à Constituição sendo deputado, você precisa de 171 assinaturas. Sim. Eu só consegui apresentar a minha PEC antiprivilégio para acabar com o super salário de deputado, senador, juiz e promotor por fazer campanha pública em rede social e da galera começar, não é só o meu apoiador, meu militante, isso chega em outras pessoas que enchem o saco de outros deputados, de outros partidos, em outros estados para ele assinar. E eu consegui protocolar. A PEC para reduzir IPVA no máximo 1% do valor venal do veículo. 220 assinaturas em 3 semanas. Por causa de campanha em rede social, eu sou um. Renan, na tua Eu nem primeira conheço o proposta aí, 220. o Flávio Dino tá contigo nisso aí, né, cara? Ele tá na... Pior que não, porque o Flávio Dino é outra linha. Tá. O Flávio Dino nunca entrou, e ainda bem que não entrou porque não é papel de ministro supremo, Sim. em questão de qual que é a parcela da emenda que vem de onde. Ele entrou num ponto que eu concordo em partes, porque eu seria mais radical do que ele. Tá. De transparência de emendas de orçamento secreto, né? Que ele fala o seguinte, olha, tem essas indicações dessas emendas de comissão, que a gente não sabe quem indicou, pra onde vai e tal. Eu preciso, no mínimo, de uma autoria. Preciso, no mínimo, de saber alguém que se responsabilize por essa emenda dentro do Congresso e de um plano de trabalho para qual que é a obra que vai ser executada nesse orçamento que está sendo enviado. Qual que é o problema do orçamento secreto, apesar da decisão do Flávio Dino? Na decisão do Flávio Dino, basta um líder de um partido assinar que tem autoria. Mas quem indicou foi o líder do partido? Não foi. Aquilo é distribuído entre bancada. Sim. Então eu não sei individualmente quem é que mandou mesmo para cada lugar. Sim. E o outro ponto, porque a principal pergunta, por que aquela emenda foi paga? Que é porque o cara vendeu voto pro governo. Perfeito. Então, essa emenda é inconstitucional. O que o Flávio Dino deveria ter feito não é tentar aumentar a transparência, é derrubar, falar, ó, isso aqui é zero. Isso aqui tá incompatível com a Constituição. Ah, a maioria do Congresso é a favor, então não interessa. Tá? E esse é o papel do Supremo. Aí sim não seria uma intervenção indevida no Congresso. Seria o Supremo defender a Constituição. Ó, Congresso, o que você tá fazendo é abuso. Né? Eu preciso saber por que você tá recebendo, né?
Quem é o deputado que está indicando? Não quero o nome do líder do seu partido. O nome do líder do seu partido eu vejo no site da Câmara. Quero saber, você está indicando para qual prefeitura, com qual projeto e a título de quê? Você está recebendo essa emenda por qual razão? Foi votada na comissão por qual razão? Porque aí, venda de voto institucional por parte do executivo não pode ter. Com falta de transparência, menos ainda. Então ele tinha que dar uma canetada e declarar tudo inconstitucional e derrubar tudo. E no que se refere aos penduricalhos, cara, dos promotores e juízes? Isso é a minha maior briga. Eu sei, mas o Flávio Dino, nisso aí também me parece que ele está sinalizando nesse sentido, é só tá me enganando. Qual é a... Então, a decisão do Supremo é de permitir o supersalário. E de permitir penduricalho. Só que um teto de 70%. Eu falo, pô, gente, 70%, você ganha 46 mil reais. A decisão do Supremo diz que você pode ganhar até 70% mais do que 46 mil reais. Então, gente, pô, tá quase chegando em 100 mil reais essa brincadeira aí, né? Mas naquele ambiente de 220 mil reais já é um pouquinho melhor, né? Óbvio que é melhor do que a gente tem hoje. Certo. Mas assim, o certo, que é a minha proposta de emenda à Constituição, é nada acima do teto. Você quer ser reembolsado por um gasto em função do seu cargo? Apresenta a nota fiscal, você paga primeiro, depois você é reembolsado. Uma indenização porque você acumula a vara por causa de acervo processual, por causa de excesso de trabalho, zero. Não, esquece. Isso aí não é... Você não teve que uma viagem para uma vara distante em função do seu cargo. Não, isso aí aumenta o salário. Tem um diretor de fórum também, que em alguns estados é mais X mil reais. Eles vão... Se for para ter bônus, beleza, vai juntando bônus até... E eu defendo até que digamos assim... o teto do presidente da República, dos ministros do Supremo, nem possa ser o mesmo de desembargadores, de governadores, de juízes. De governador já não é, mas desembargador, de juiz, de promotores. Porque não faz sentido o presidente da República ter o mesmo salário de um juiz de primeira instância. O salário precisa ser compatível com o seu nível de responsabilidade. Evidente. Não faz sentido o presidente da República ter o mesmo salário que um desembargador, que um promotor, que um procurador. O nível de responsabilidade é muito maior. Então, assim, nem o teto eu acho que deveria receber. Então, mas hoje nem isso, né? Hoje a média, mais de 8 mil juízes recebem mais que 100 mil reais por mês, que é mais do que o dobro do teto constitucional. Então, isso é o que mais me indigna e por duas razões. Primeiro, porque é grotesco num país tão miserável, porque a gente não tá num país pobre. Eu, depois de viajar ao Brasil, para as regiões mais pobres, eu falo assim, nós somos um país miserável, nós somos um país pobre, nós somos um país miserável, o Brasil é um país miserável. E que ficou muito para trás, não é no mundo desenvolvido, é dos nossos pares nos últimos anos, né? A cada 40 anos atrás, Pimentel, cada 8 reais que um chinês ganhava, o brasileiro ganhava 100. Cada 8 reais que o chinês ganhava, o brasileiro ganhava 100. Hoje o brasileiro ganha menos que o chinês. Então, assim, isso é grotesco, isso é bizarro, né? Vietnã, o aluno mais pobre do Vietnã, da pior escola do Vietnã, ele tem a mesma nota que um aluno de uma escola que custa 15 mil reais por mês em São Paulo. Em matemática, no PISA, no ensino médio. A mesma... Isso é... Assim, não existe adjetivo para descrever isso. É vergonhoso, pô. Então... É vergonhoso. E Kim, uma outra questão aqui, bem... É polêmica também, cara. Você falou que a PF não aceitou aí a delação do Vorcaro. A delação do Vorcaro, e você falou, olha, não porque a PF quer ajudar, porque ela pode estar pouca coisa importante ali. E eu acho legal. O André Mendonça é o ministro do caso. Ele foi indicado por Jair Bolsonaro. Os brasileiros estão confiando muito nele e estão acreditando na independência dele. Tu tá tendo essa fé, cara, que ele vai ser o condutor disso de uma forma muito transparente, cara? Eu diria pra você que eu tô 50-50, tá? O que já é melhor do que a minha expectativa em muito ministro, né? Sim. Se fosse outro, acho que qualquer um seria menor do que eu achar que tem 50% de chance das coisas avançarem, né? Até agora eu acho, primeiro, que na operação no inquérito do INSS, ele tem autorizado operações que mexem ali com grandes atores da classe política. Com né? coragem. Então, no caso do Lulinha, né, isso avançou bastante, principalmente na CPMI, que ele é até um pouco também...
triste a gente ter que comemorar um ministro cumprir a lei, né? Sim. Mas ele fez a lei ser cumprida na CPMI do INSS, a gente conseguiu chegar no Lulinha, na mesada de 300 mil reais que ele recebia do Careca, na Roberta Luxinger, que teve até um depoimento recente. Agora, tenho reservas também. Chegou no Everton Rocha, permitiu a busca e apreensão com o senador do PDT do Maranhão. Agora, teve decisões ruins também. Várias vezes, quando caiu habeas corpus com ele, ele permitia que a testemunha não fosse para a CPMI, né? Isso é péssimo. Isso seria... Se isso vira jurisprudência geral, acaba com o CPMI, né? Porque você não pode... Se a testemunha, alegando que tem status de investigado em outra investigação, tem o direito de não ir para a CPI, o que sobrou para a CPI fazer? A principal atividade de reuniões ordinárias de CPI é escutar. Aí, claro, você aprova busca e apreensão, quebra de sigilo, etc., mas para utilizar como fundamento para depois questionar a pessoa e fazer o relatório final, né? Então, decisão ruim. Outra que eu acho que ele tem a oportunidade ainda de acertar, mas ele está demorando muito. Eu impetrei o mandato de segurança para obrigar o presidente Davi Alcolumbre a instalar a CPMI do Banco Master, Sim. que é um direito constitucional da minoria parlamentar. Caiu com o André Mendonça. Está com ele já há algum tempo. Ele já deveria ter concedido, porque 2 sessões do Congresso já se passaram. E o Davi deveria ter lido na primeira. Ainda tem alguma esperança de que ele dê essa ordem e aí seja instalada essa CPMI. Mas eu diria para você de que eu tenho 50% de fé e que ele tem a chance de, pelo menos na nova república, ser o ministro mais importante do Supremo Tribunal Federal, porque ele está com 2 inquéritos que são capazes de chegar nos seus próprios colegas, e aí também ele tem a oportunidade de fazer a investigação chegar no ministro Supremo pela primeira vez, desde 88 para cá. Vamos ver. Eu diria para você que é 50-50, porque ele teve decisões muito ruins, mas ao mesmo tempo ele, pelo menos no INSS, até agora, tem garantido o funcionamento da operação. Ele passou a ser nosso Joaquim Barbosa do mensalão, né, cara? Calma. Calma. Bom, ainda não. O Joaquim conduziu bem, firme e assim... Mas assim, a expectativa... Isso, ele pode. Sim. Ele pode. Agora, o que o Joaquim fez já é consolidado como uma demonstração muito grande de independência em relação ao presidente da República que indicou ele e de punição final... não do principal, né, que era o Lula, mas de vários dos principais, do Dirceu, do Genuíno, do Valdemar da Costa Neto indo pra cadeia. Né?